Hoje a gente vai descobrir o nosso adversário e a nossa chave na Copa do Brasil. Sorteio hoje na CBF às 3 da tarde. Tem live aqui às 2h30 no Raiz Tricolor para acompanhar o sorteio. Mas você já sabe tudo a partir de agora aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora porque hoje tem um sorteio de uma Copa. É interessante, cara, porque muita gente vem pra mim falando bem assim aqui no canal, né? O Fluminense tem que se dedicar à Copa do Brasil, porque vale muito dinheiro. E calma, não é muito bem assim. As cotas da Copa do Brasil ainda não foram anunciadas. Na verdade, a CBF é atabalhoada, tem jogo daqui a aproximadamente 10 dias, a CBF marcou o sorteio pra agora só, né? Mas, se eu olhar as cotas das primeiras fases ali da Copa do Brasil, o Fluminense, por exemplo, avançando 2 fases, leva pouco mais de 3 milhões de reais. Não é muito dinheiro, não. O dinheiro grosso do dinheiro mesmo vem na semifinal, quando você ganha 10 milhões só pra jogar. Mas, principalmente, se você passa da semifinal e vai pra final, você garante mais de 30 milhões de reais, mesmo sendo vice, ou 73 milhões de reais no ano passado pro campeão. Ou seja, a Copa do Brasil dá muito dinheiro pra quem? Os times pequenos que jogam essa primeira fase, porque aí 3 milhões de reais é muito para um União Rondonópolis do Mato Grosso, por exemplo, mas para os times grandes dá dinheiro para o campeão e para o vice. A verdade maior é essa em relação à premiação. Vamos lá, tá? A gente já sabe quem serão os possíveis adversários do Fluminense. E eu vou botar aí na tela. Como que vai funcionar? O Fluminense não joga essa parte, tá, há um bom tempo. A última vez que a gente jogou essas primeiras fases aqui de Copa do Brasil, isso deve ter sido a última vez que a gente não jogou a Libertadores, 2020. Olha só que coisa, né? 2020 a gente eliminou o Botafogo da Paraíba, teve um jogo fora antes desse do Botafogo da Paraíba, que eu confesso que agora não estou me lembrando. Mas, eu não vou aguentar, vou ficar tentando lembrar. Motoclube, tive que pesquisar. A gente toma 2-0 em 10 minutos nesse jogo, né? E depois o Nenê destrói o jogo e a gente acaba passando. Mas assim, o ponto que eu queria chegar é desde 2020 que a gente não joga essa fase inicial. Então é bom explicar pra galera, é porque tem algum pouco das mudanças, né? Vamos lá, tá? Essa galera aqui que eu vou botar na tela agora são os times que a gente pode enfrentar na primeira fase. Como que vai funcionar esse sorteio? O ranking da CBF define não só a quantidade de participantes na Copa do Brasil, mas também quantos times por estado vão, mas a ordem e os potes desse time. E a CBF faz de uma maneira para poder igualar um pouquinho as coisas. Então vamos lá. Olha só essa situação. Esses são os potes da Copa do Brasil de 2025, anunciados, bonitinhos eles já. O Fluminense é o time que está no pote A. São potes até o H, como você está vendo. É ordenado pelo ranking da CBF. Esses numerozinhos que estão aqui na tela são o ranking. O Fluminense hoje é 7º no ranking da CBF. Então, o pote A tem o pote B, o pote C, D, E, F, G, H. Quem que o Fluminense pode enfrentar? O pote A joga contra o pote E na primeira fase. Então, esse sorteio que vai definir a primeira fase do Fluminense será contra Souza da Paraíba, Águia de Marabá, do Pará, Tocantinópolis, parabéns aí pra quem vai acertar, né? Da onde é o Tocantinópolis, né? Enfim. Do Tocantins, São Raimundo de Roraima, Maringá e o Cascavel do Paraná, são do interior do Paraná, Pouso Alegre de Minas Gerais, o Asa de Arapiraca, lá em Alagoas, União Rondonópolis, que é de não, é do Mato Grosso, na verdade, a bandeirinha tá aqui, não é de Rondônia não, é do Mato Grosso, e o Gazim Porto Velho, de Rondônia. E aí agora eu confesso que eu fiquei curioso demais para não clicar aqui e saber se tem a ver com a loja de roupas Gazim. Vamos considerar aqui que tem que saber isso, não tem não? A Era Gazim. Recebi uma proposta da Gazim pra compra de naming rights. Caraca, é daquela empresa que já patrocinou o Fluminense. Que louco. Teve uma merda com essa empresa aí no período da pandemia também, não teve? Uma história dessa, por isso que o Fluminense tirou o patrocínio. Enfim, esses são os nossos adversários, tá? Deixando claro de cara, o Fluminense tem a obrigação de eliminar todos esses times. Do Souza ao Gazim Porto Velho, ok? Não tem discussão quanto a isso. Como que é o formato? Jogo único, na casa de um desses times aí,
Fluminense joga fora de casa, isso é certeza, não precisa nem de sorteio. E não tem vantagem alguma. O que isso quer dizer? Quer dizer que terá jogo único em Maringá, caso o Fluminense enfrente o Maringá. Se um dos times ganhar, classifica. Se houver empate, vai para os pênaltis. Essa regra mudou em relação ao ano passado. Até o ano passado, os times que estavam no pote mais alto na primeira partida, se empatassem, se classificavam. Agora não é mais assim, se empatava para os pênaltis na primeira rodada. Então esses são os times que o Fluminense pode enfrentar. Tem algumas logísticas aqui muito difíceis. Apesar da obrigação, a gente tem que considerar o seguinte: o Fluminense vai enfrentar uma dessas equipes na semana do dia 19 de fevereiro, que será entre os jogos do Nova Iguaçu e do Bangu, no Campeonato Carioca. Uma semana possivelmente decisiva, caso o Fluminense tenha ganhado o Fla-Flu e o Nova Iguaçu vai estar disputando classificação ainda para a semifinal do Campeonato Carioca. E aí teria que fazer uma viagem que das melhores aqui, porque Pouso Alegre é Minas Gerais, mas não é um Minas Gerais com voo, não. Se eu não me engano, Pouso Alegre estava jogando em uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro. Mas, enfim, mas é voo rasteiro, é ônibus. Você tem aí algumas cidades que tem aeroporto, tipo Maringá tem, Cascavel tem, é perto de Foz do Iguaçu. Você tem aí cidades como as capitais, né? Enfim, você tem aí uma capital aí, você tem... É porque tem o Gazinho em Porto Velho, deve jogar em Porto Velho, né? Mas o resto ali, basicamente, é praticamente tudo fora da capital. Arapiraca, Souza, Marabá, o União Rondonópolis é de Rondonópolis, Cascavel, Maringá, como eu já citei. O São Raimundo é de qual cidade? É de Boa Vista, da capital, pelo menos, lá de Roraima. Então, assim, mas você vê que até os que são capitais são muito distantes, gente. Uma viagem daqui pra Roraima, óbvio que o Fluminense, nesse caso, provavelmente fretaria o voo, mas é uma viagem praticamente maior do que daqui pra Bolívia, gente. Pensando ali logística, no sentido de logística, no sentido de trabalho, no sentido de dificuldade, distância, saindo aqui do Rio de Janeiro. Então você tem uma questão aí, vai ter questão de negócio de poupar jogador e tal, e numa dessa, a gente já viu, Copa do Brasil do ano passado, Cruzeiro 0, Souza 2, Copa do Brasil do ano passado. A gente viu, por exemplo, deixa eu ver se eu acho outra aqui, que o Maringá eliminou o América Mineiro. A gente viu... deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma eliminação muito chamativa no ano passado. O Águia de Marabá eliminou o Coritiba. Viu alguns resultados aí surpreendentes na Copa do Brasil do ano passado. Nas anteriores, então, nem se fala. Então, é um jogo que a gente vai ter que ter cuidado. Jogo único, fora de casa, e tem que ganhar. E isso no meio de uma semana decisiva do Carioca. Se não for nessa semana, tá? Porque tem 2 datas lá reservadas. Ou é entre Nova Iguaçu e Bangu, ou então é depois do jogo contra o Bangu e antes do Carnaval, que é quando é a semifinal do Campeonato Carioca. Se for semifinal do Campeonato da Taça Rio, você caga pra Taça Rio, seria até melhor pro Fluminense ser nessa data. Se for antes da semifinal do Carioca e tiver um clássico, como é que faz? Viaja com o time completo? Cenário difícil. Nesse sorteio, não vão sortear só esse confronto do Fluminense. Eles vão sortear também a segunda fase, que é no mesmo formato. Jogo único, quem ganhar passa, se empatar, vai pros pênaltis. Contra quem que será essa segunda fase do Fluminense? Contra um time do pote D versus um time do pote H. Que são os piores times que não tem nem ranking na CBF ainda, porque não jogaram competições da CBF. Então a gente tá falando de Votuporanguense, lá de Votuporanga, né? Se não me engano o nome da cidade. Lá isso, Votuporanga. Lá em São Paulo, Guarani de Bagé, lá do Rio Grande do Sul. Jequié e Barcelona de Ilhéus, que são ali do sul da Bahia. O Capital do Distrito Federal. Sacanagem o nome do time também, né? O Lessa que botou o nome desse time. O Independência do Acre. O União do Tocantins. O Barcelona, né? Lá da Espanha, não. O Barcelona de Rondônia. O Dourados do Mato Grosso do Sul, isso aqui, né? Mato Grosso do Sul. O Oratório do Amapá. Pode ser um desses, caso eles vençam, mas pode ser também times tradicionais, como América de Natal, Manaus, São José do Rio Grande do Sul, Aparecidense do Goiás, Altos do Piauí, Retrô, lá de Pernambuco, Caxias, lá de Caxias do Sul, Atlético de Minas Gerais ou Nova Iguaçu e Portuguesa aqui do Rio de Janeiro mesmo.
vai ter um confronto entre o pote D e o pote H. E aí quem passar desse confronto vai enfrentar quem passar do pote A e do pote E ali na questão do Fluminense. Como que define o mando de campo? Aí nesse caso é sorteio e já vai ser sorteado hoje também. Então assim que sortear, por exemplo, Fluminense e Pouso Alegre, logo depois aí sorteia Nova Iguaçu e Capital, do Distrito Federal. Aí já vai sortear o mando do segundo jogo, ó. Não, o mando da segunda fase vai ser para quem sair de Nova Iguaçu e Capital do Distrito Federal. Se passar o Nova Iguaçu, o Fluminense vai jogar com o mando do Nova Iguaçu. Ou se passar o Capital, o Fluminense vai jogar lá no Distrito Federal e etc. E assim vai. Só sorteiam essas duas fases porque são as duas fases que tem apenas esses times. Quando vai para a terceira fase, aí se a gente vier aqui em cima, a gente vai ver os times que já estão classificados diretamente para essa fase, que era como o Fluminense vinha entrando. Chegava sempre na terceira fase porque vinha da Libertadores. E aqui tem os times que já se classificaram direto. São 12 times, a Copa do Brasil deve até mudar o regulamento para o ano que vem. São eles os 9 primeiros colocados do Brasileirão, né? Mesmo caso o 9º colocado não vá para a Libertadores, você classifica os 9 para poder bater o número ali, né? Porque pode ser que os 9 classifiquem, então eles já reservam esse número. Então os 9 colocados aqui, melhores colocados no Brasileirão, além do campeão da Copa do Nordeste, que dessa vez foi o Fortaleza. E o Fortaleza já se classificou pelo Brasileirão, então a vaga foi para o vice-campeão da Copa do Nordeste, que é o CRB, de Alagoas. O campeão da Copa Verde, que foi o Paysandu, do Pará. E além disso, né, o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, por isso abre ali para abrir mais vagas, né, por conta justamente deles dois terem terminado ali no G4. Por isso. Ah, e o campeão da Série B, que foi o Santos também, que não jogou a Copa do Brasil no ano passado, agora se classifica direto para a terceira fase. É isso, tá? Basicamente, expliquei aqui resumidamente tudo que a gente pode falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Hoje é muito importante ter um bom sorteio agora, pegar times... Ah, eu não acabei não dando minha opinião, né? A gente vai ter live aqui, eu vou dar minha opinião. Mas eu queria muito ver um Gazinho de Porto Velho, apesar da logística horrorosa, mas acho que seria engraçado. Mas é muito possível também, cara, que alguns times desses vendam o mando de campo contra o Fluminense, tá? Tipo, um Gazinho Porto Velho, um time que vende seu nome, não vai vender um mando de campo pra Cariacica, por exemplo? Muito provável também, né? Mas desses daqui, acho que somando tudo ali pro Fluminense, considerando logística, considerando força do time e etc., o Pouso Alegre se apresenta como um adversário não muito complicado. União Rondonópolis também, eu não sei como é a ida de Cuiabá pra Rondonópolis, né? Ou até se Rondonópolis tem como pousar direto lá e tal, mas é um time que vem de uma federação um pouco mais fraca. Seria mais ou menos isso. E dos outros confrontos lá, pra mim o ideal seria a Portuguesa, que já é do Rio de Janeiro mesmo, e a gente sabe que o nível aqui também não é muito alto, assim, né, da Portuguesa, a gente já jogou. E aqui, meu amigo, o Oratório do Amapá, isso aí é legal. Aqui, pra perder pra Portuguesa. Eu quero a Portuguesa do outro confronto. Tamo junto! Deixa o like aqui embaixo, até a próxima. Valeu!